Olá, tudo bom, pessoal? Aqui é Patrícia, esse aqui é o Because I Read, nosso canal literário. Sejam todos muito bem-vindos. Se vocês estão vindo aqui hoje pela primeira vez assistir o nosso vídeo. Hoje a gente vai ter um vídeo aqui que é raro para mim fazer esse tipo de vídeo. A gente vai falar sobre um livro de não ficção. Quem já conhece aqui é o Because I Read aqui no YouTube, ou segue nosso perfil no Instagram, ou faz parte do nosso grupo no Facebook, sabe que 90% dos livros que eu leio são de ficção. Mas de vez em quando a gente se envereda um pouco por esse gênero de não ficção. E quando eu faço isso, normalmente já tem uma linha assim mais direcionada. Eu vou ler sobre livros, literatura, arte, cultura em geral, assim. E o meu autor favorito escrevendo sobre esse tipo de assunto é o Alberto Manguel. Então hoje a gente vai falar sobre um dos livros dele, que fala exatamente sobre isso. Alberto Manguel, Uma História da Leitura, esse livrinho aqui é da Companhia de Bolso. Ele já teve edições em tamanho, vamos dizer assim, normal, né? Mas atualmente só existe essa edição, infelizmente, de tamanho de bolso, assim, né? Ele é produzido pela Companhia de Bolso, da Companhia das Letras. Gente, antes da gente começar a conversar sobre o nosso livro de hoje, eu vou pedir para vocês não esquecerem de deixar seu like se vocês gostarem aqui do nosso bate-papo, para vocês se inscreverem no canal, para vocês participarem dos próximos vídeos, para vocês terem a informação dos nossos próximos vídeos. Eu vou deixar aqui também embaixo o link para o nosso perfil no Instagram. Lá você vai encontrar várias outras resenhas. Aqui no YouTube nós somos novos ainda, somos bebês ainda, nós começamos há pouco tempo. Mas a gente já está há algum tempo produzindo material, conteúdo no Instagram, a gente está produzindo material lá no Facebook. Lá no Facebook a gente tem um grupinho bem bacana, a gente faz leitura conjunta. Vem participar com a gente. Os links vão ficar aqui embaixo para vocês, assim também como o link do nosso livro aqui que a gente vai conversar. Vou deixar o link de outros livros que eu vou mostrar para vocês aqui, também do Alberto Manguel, caso vocês se interessem em adquirir. E pedir a gentileza, se vocês forem adquirir os livros, para vocês usarem os nossos links, porque ajuda bastante a apoiar aqui o nosso trabalho, tá bom? Então, gente, Alberto Manguel, quem é Alberto Manguel? Alberto Manguel é um argentino, ele é tradutor, ele é, além de escritor, é óbvio, né? Ele é tradutor, ele é ensaísta, ele já foi por um par de anos o diretor da Biblioteca Nacional da Argentina. É um cara extremamente viajado, muito vivido, fala várias línguas. Para quem já conhece um pouco da história do Manguel, o pai dele era diplomata, então ele morou em vários lugares do mundo. Então ele fala vários idiomas e é uma pessoa que desde a tenra infância, desde que aprendeu a ler, ele é apaixonado por livros, por literatura. Então eu acredito que ele não tem nenhuma obra dele que seja ficção. Acho que todos os livros dele são não ficção. Eu pretendo ler tudo que o Manguel escreve ou escreveu, né? Então ele já tem um material bom, né? Ele tem um acervo bom já de livros publicados. Mas às vezes são livros que não são muito baratos. Eu estou fazendo assim, quando aparece uma promoção, alguma coisa assim, eu estou sempre de olho, estão lá na minha wishlist. Quando aparece uma promoção assim, eu sempre compro, né? O último até que eu adquiri. Eu vou mostrar para vocês, além desse aqui que a gente vai conversar hoje, o que eu tenho aqui do Manguel. Esse aqui foi o último que eu adquiri, chegou esse mês, vai até aparecer no nosso vídeo do Book Haul, Lendo Imagens, né? Que ele vai falar sobre trabalho, sobre obras de arte, vai, acredito, que explicar um pouco, dar uma direcionada pra gente, como a gente entender trabalhos de arte, né? Principalmente, acredito que pinturas. Então esse aqui é o Lendo Imagens, esse aqui é o tamanho normal. Eu queria muito que este livro aqui fosse desse tamanho, porque ele merece, viu, gente? E também da Companhia das Letras, né? A maioria dos livros dele está saindo pela Companhia das Letras. Eu tenho esse aqui que sai pela Sesc, que é Notas para a Definição do Leitor Ideal. Esse livro aqui, gente, eu comecei a ler e eu parei, ó, tá até marcado aqui, eu não sei porquê, não me perguntem. Mas provavelmente vai ser esse aqui a minha próxima leitura, provavelmente eu vou começar do início de novo. E vou trazer a resenha dele aqui para vocês assim que eu terminar. Notas para a definição de leitura ideal. Eu tenho aqui também, que também é da Companhia das Letras aqui, Uma História Natural da Curiosidade. Dele também, esse aqui eu também comprei em alguma promoção, tá? E tenho esse aqui,
xodozinho que fica na mesinha de cabeceira, que eu amo demais esse livro, encaixotando minha biblioteca. Nossa, gente, como eu amo esse livro aqui. Foi o primeiro livro que eu li do manga. Ele tá todo marcado, assim. A gente se conectou. Sabe? Assim, foi amor, assim, a primeira palavra. Meu e da escrita do manga, entendeu? E aí, gente, é uma escrita que eu me deleito. Eu gosto de ler devagar. Eu volto, eu sublinho, eu risco, eu marco, eu faço anotação na página, porque assim, a forma como ele encara livros e literatura, eu não tenho um terço do conhecimento dele, um décimo do conhecimento dele, da experiência literária dele, mas o amor dele, eu me identifico muito com o amor dele pela literatura, por livros, pela visão que ele tem, e então eu gosto muito de ler, como se eu estivesse sentada, assim como eu estou sentada aqui agora, aqui, e ele estivesse na minha frente, a gente estivesse batendo um papo, é assim que eu leio os livros dele. E eu acho que é a intenção, porque a narrativa dele vai muito nesse sentido mesmo, né? Então agora vamos voltar a falar sobre uma história da leitura. O que a gente vai ter aqui? Exatamente isso, a história da leitura. Esse livro aqui, ele levou 7 anos escrevendo esse livro. A ideia veio de um ensaio que ele ia fazer sobre a história da leitura. E aí ele percebeu que tinha tanto material, tanta coisa para falar sobre isso, que ele resolveu escrever um livro. Ele, acho que, se não me engano, a primeira edição dele, esse livro foi escrito em inglês, tá? Porque acho que hoje ele mora no Canadá, em 1996. Foi a primeira edição dele, no original, em inglês. Né? E aqui ele vai falar de tudo que envolve, ou quase tudo, né? Porque acho que às vezes sempre acaba escapando alguma coisa, mas de tudo que envolve ler, e não ler só no sentido de ler palavra, de você abrir e ler aqui as letras e juntar uma com a outra e ler as palavras, no sentido de ler de uma forma geral. Como é que isso começou? Ler signos, ler imagens, né? Assim como ele escreveu, lendo imagens. O que ele quer falar aqui, né? Que a gente tem que entender é que tudo é leitura, né? Você chega num lugar e aí você chega numa festa, você começa a observar o lugar, as pessoas, você está lendo aquele ambiente, né? Tudo é leitura. E isso ele vai falar aqui, eu vou até querer ler um trechinho para vocês do que ele vai falar aqui, porque isso faz parte logo do início do livro, né? Da introdução que ele faz aqui sobre já no primeiro capítulo, né? Quando ele começa, ele vem falar exatamente isso, que tudo é leitura, né? Com licença que eu vou botar aqui meus olhos. Ele fala assim, né? Já aqui no primeiro capítulo, ele vai falar um pouco da infância dele, como é que foi esse primeiro contato dele, como foi esse momento dele de aprender a ler, de ver outdoor na rua e juntar uma palavrinha com a outra, uma letra com a outra, como é que foi essa emoção dele, de entender que ele tinha capacidade de ler, né? E aí ele vem falar assim, né? Que a partir daí ele veio a integrar o clube das pessoas que tem essa capacidade de ler, né? Aí ele fala assim: os leitores de livros, uma família em que eu estava entrando sem saber, sempre achamos que estamos sozinhos em cada descoberta e que cada experiência da morte ao nascimento é aterrorizantemente única. Isso ele coloca entre parênteses, né? Então, assim, aos leitores de livros, uma família que eu estava entrando sem saber, ampliam ou concentram uma função comum a todos nós. Ler as letras de uma página é apenas um de seus muitos disfarces. O astrônomo lendo um mapa de estrelas que não existem mais, o arquiteto japonês lendo a terra sobre a qual será erguida uma casa, de modo a protegê-la das forças malignas, o zoólogo lendo os rastros de animais na floresta, o jogador lendo os gestos do parceiro antes de jogar a carta vencedora, a dançarina lendo as notações do coreógrafo e o público lendo os movimentos da dançarina no palco, o tecelão lendo o desenho intrincado de um tapete sendo tecido, o organista lendo várias linhas musicais simultâneas orquestradas na página, os pais lendo no rosto do bebê sinais de alegria, medo ou admiração, o adivinho chinês lendo as marcas antigas na carapaça de uma tartaruga,
o amante lendo cegamente o corpo amado à noite sob os lençóis, o psiquiatra ajudando os pacientes a ler seus sonhos perturbadores, o pescador havaiano lendo as correntes do oceano ao mergulhar a mão na água, o agricultor lendo o tempo no céu. Todos eles compartilham com os leitores de livros a arte de decifrar e traduzir signos. Então, gente, só essa parte aqui, esse trecho aqui, já me conquistou, né? Porque a impressão que a gente tem da narrativa do Mangel é que ele senta na sua frente, aquilo que eu falei, né? Que ele está sentado na sua frente e começa a bater papo. E nesse livro, ele vai trazer a história da leitura desde quando ela era só signos, né? Quando não existia ainda papel, caneta e nada disso. Quando ela começou, né? Desse começo de interpretar as situações, as coisas, e vai chegando até os dias de hoje. Mas isso ele vai intercalar com experiências pessoais dele, isso ele vai intercalar com opiniões dele a esse respeito, isso ele vai intercalar com opiniões de outros filósofos, de outros escritores. A gente vai passar por Aristóteles, a gente vai passar por Petrarca, a gente vai passar por tudo, por todos os lugares aqui. Não vai ficar um lugar sem a gente ver a leitura envolvida na situação, né? Então, isso aí a gente vai trabalhando aos pouquinhos e, gente, eu aprendi tanto com esse livro. É um livro que, com certeza, ele tem bastante conteúdo. Ele é chatinho de ler, eu vou falar, porque essa edição de bolso, realmente você tem que ficar abrindo bem a página, né? Para conseguir ler, as letras são pequenas. Mas é um livro que eu vou ler de novo, com certeza, vou ler várias vezes. Eu mesmo, depois que eu acabei a leitura, eu fui vendo os textos que eu tinha sublinhado aqui dentro, porque é muita informação que tem aqui, né? E ele aborda assuntos, assim, gente, que eu nunca tinha nem pensado, né? Aí ele vai começar aqui falando das primeiras formas, assim, de escrita, né? E como isso foi passado, né? Como é que isso foi registrado, né? Aí vai falar de papiro, ele vai falar de códices, ele vai falar, né, das primeiras formas que foi a que a humanidade achou para registrar os símbolos e o que estava acontecendo. Mas antes disso mesmo, antes de se registrar esses signos de escrita em papel, né? Ele vai trazer arquitetura para dentro disso, né? Porque antigamente existiam as igrejas e ele começa falando de antes de Cristo, né? Mas depois a gente vai para depois de Cristo, para depois de Cristo. E uma coisa que tinha é que as igrejas precisavam propagar o evangelho, né? A história de Cristo, a palavra da Bíblia, né? E aí, como é que eles iam fazer isso? As pessoas não tinham acesso a livros naquela época, nem existia livro, né? As pessoas não sabiam ler, então era através das pinturas nas catedrais, né? Então se pintava nas catedrais cenas que eram praticamente um enredo de alguma situação bíblica, né? Maria, Jesus, o apóstolo pregando, era sempre alguma coisa que, ao olhar, o fiel ia ver ali uma situação e ele ia entender que aquilo ali era uma mensagem para ele, né? Que era uma coisa que era para ele. E não só nas paredes, nas abóbadas, no teto, mas os vitrais também traziam as mensagens, né? Isso tudo até a invenção da imprensa, da escrita, onde as pessoas puderam ter acesso à palavra escrita, né? E aprenderam a ler, e aí mudou-se, né? Não precisava mais ler a imagem, ela podia ler a palavra, né? Eu achei isso assim muito bacana, né? E aí ele vai trazer, a partir do momento que a palavra escrita conseguiu ser posta de uma forma que pudesse ser transportada e lida, como é que isso foi se desenvolvendo ao longo dos séculos, né? Primeiro, como é que essa palavra como é que as pessoas liam? Quem lia? Quem podia ler? Quem aprendia a ler? Né? Aí depois dele passar por essa parte de dizer pra gente quem é que lia, porque primeiro era só os monges que tinham que fazer as cópias nos mosteiros dos livros,
né? Tinha os escribas que eram pessoas que tinham alto nível na sociedade exatamente pela capacidade que eles tinham de ler e de poder escrever o que estava sendo falado, as negociações que estavam sendo feitas, né? O poder social, econômico, intelectual que dava a esses escribas essa capacidade de ler e escrever, né? E aí, depois desse fato, quem é que podia escrever, né? Como é que se facilitou para que essa escrita que era feita em papiros, em coisas pesadas, como é que ela evoluiu para códices que já eram folhas praticamente, né? Que eram encadernadas de uma certa forma em couro de animal. Já ficava, como é que os livros antes eram grandes, enormes, como é que os livros eles representavam poder aquisitivo, quem tinha livro é quem tinha dinheiro, então as pessoas faziam questão, né, de expor a sua biblioteca, o que elas tinham de livro, como é que aí já havia malandragem, né, porque numa determinada época ele vai contar aqui pra gente que tinha pessoas especializadas em fazer só a carcaça do livro e não ter nada dentro, ser oco, só para a pessoa poder botar na estante e dizer que tinha livro, né? Como é que era a malandragem já na época, né? Como é que eram feitas as leituras, né? Depois de livro, porque não era qualquer pessoa que podia ler, que sabia ler. A leitura era um acontecimento social. As pessoas se reuniam na casa das outras para ouvir o poeta ler um livro, ler seus poemas, ou ler um determinado livro. Não se podia fazer pergunta, só tinha que se ouvir, não podia se comentar nada, né? E como é que isso era uma situação social, né, na época. Aí depois ele veio falar como é que o livro passou desse momento de ser uma coisa para rico, para pessoas com poder aquisitivo, e se popularizou. Como é que começou a ver a imprensa e a ver as edições mais baratas. E aí eu descobri que a Penguin, né, a editora Penguin, ela vem desse momento já. Foi ela que popularizou na Inglaterra essa forma essas edições que podiam ser mais baratas e ser de mais acesso a uma população com poder aquisitivo menor. E aí, quando tinha essas edições mais baratas, os autores foram sendo mais conhecidos, sendo mais popularizados, as histórias foram sendo mais conhecidas. E aí, o que mais que a gente tem para falar aqui? Outra coisa interessante para falar, como é que os livros eram organizados nas bibliotecas desde os tempos da antiguidade, né? Como é que eles dividiam os livros, como era a categoria, era a ordem alfabética, era o quê, né? E aí o Mangel levanta uma questão muito interessante. É complicado você categorizar um livro, porque assim, um livro, ele pode abranger tantas categorias, né? Por exemplo, gente, deixa eu só mudar aqui minha posição, porque minha perna tá ficando dormente. Um livro ele pode abranger tantas categorias, né? Tipo assim, o livro pode ter um romance, mas ele pode ter crime, ele pode fazer reflexões filosóficas dentro da sua história, É difícil categorizar livro, né? É difícil você separar. Você vai buscar um determinado livro e ele está preso naquela determinada prateleira, daquele determinado gênero, mas ele pode abranger tantos outros gêneros, né? Como é que se faz essa organização, né? Isso aí é uma coisa muito legal. O que mais que a gente tem? Gente, outra coisa que ele levantou, né? A importância dos óculos, da invenção dos óculos para leitura, né? Porque ele falou lá, eu esqueci agora, uma determinada porcentagem da população desde sempre é míope, né? É míope ou tem dificuldade de leitura. E aí, como a invenção do óculos, né, facilitou e popularizou e deu acesso à leitura a pessoas que não conseguiam mais enxergar, né? Gente, esse livro abrange muita coisa, muita coisa. E aí, quando ele fala das bibliotecas, né, do problema de pegar emprestado, as pessoas pegarem emprestados livros e não devolverem,
ou até roubarem os livros. Tem um parágrafo aqui muito engraçado, que uma determinada biblioteca aqui, eles colocavam um texto dentro do livro, amaldiçoando a pessoa que roubasse o livro, né? Eu vou até ler aqui para vocês, que eu achei isso muito interessante, muito engraçado. A inscrição na biblioteca do Mosteiro de São Pedro, em Barcelona. Para aquele que rouba ou toma emprestado e não devolve um livro ao seu dono, que o livro se transforme em serpente em suas mãos e o envenene, que seja atingido por paralisia e todos os seus membros murchem, que definhem de dor, chorando alto por clemência, e que não haja descanso em sua agonia até que mergulhe na desintegração, que as traças corroam suas entranhas como sinal do verme, que não morreu, e quando finalmente for ao julgamento final, que as chamas do inferno o consumam para sempre. Eu tô pensando seriamente em fazer algo desse gênero e colocar nos meus livros que eu empresto. Você vê que eu não empresto livro para qualquer um. Quem me conhece sabe que não são todos os livros que eu empresto, e os que eu não empresto para qualquer um. Eu tenho que conhecer, eu tenho que confiar, e eu sou chata, ó. Demorou a entregar, eu já tô lá cobrando. Mas achei muito engraçada essa parte aqui. Sobre a narrativa desse livro. Esse livro, assim, como eu já falei, a narrativa do Mangel é uma narrativa deliciosa, porque ele vai entremear aqui fatos da vida dele, como se ele estivesse sentado aqui conversando. E ele é uma pessoa que tem um conhecimento riquíssimo de tudo, tanto de literatura quanto de história. Então a gente vai aprender muito aqui com ele, e a gente vai aprender como se estivesse conversando, como se estivesse papeando, né? E enriquece tanto, eu Patrícia, acho, que você conhecer, né, esses fatos históricos sobre leitura, sobre literatura, ter acesso a pontos de vista diferentes, enriquece demais a nossa vida de leitor. Amplia demais quando a gente vai ler livros, de ficção ou não, né? Você já tem um conhecimento histórico, né, cultural muito maior quando você vai fazer uma leitura, e isso ajuda, isso amplia a tua capacidade de absorção de conteúdo, de análise, de reflexão, né? Um outro assunto que ele aborda aqui também, que eu esqueci de falar para vocês, né, é as formas, a pedagogia, né, as formas de ensino, como é que depois que a leitura ela foi propagada, né, que as pessoas aprendiam a ler a partir da infância, como é que eram os métodos de aprendizado, né? A gente vai ter as coisas mais absurdas aqui, ele vai falar de vários métodos de aprendizado que foram utilizados. Eu falo, gente, como é que o coitado das crianças conseguiu aprender alguma coisa? E aí a narrativa dele vai assim, essa narrativa gostosa, e acima de tudo é muito, muito gostoso observar essa sintonia, porque você não se sente sozinho em nenhum momento lendo esse livro, porque o Mangel tá junto ali no teu amor pelos livros, entendeu? E você percebe isso o tempo inteiro em cada página, em cada parágrafo. É gostoso você ver que você não está sozinho nesse teu amor. Eu, pelo menos, acho muito legal. O leitor, aqui, pelo menos aqui no Brasil, é um ser humano ainda muito sozinho, né? É por isso que eu resolvi escrever as minhas resenhas, porque eu não tinha, a maioria das vezes, não tenho com quem conversar, né? Então, e a gente precisa falar das nossas leituras, a gente quer falar. Isso pra gente é melhor do que qualquer fofoca do mundo, é falar da tua leitura, do teu protagonista, das coisas que estão acontecendo, do que você está entendendo daquela história, do que você não está entendendo, dos teus sentimentos, o que te enriqueceu, sabe? Então, assim, o leitor normalmente é uma pessoa muito sozinha. Quando você lê livros do Mangel falando sobre leitura, você vê que você não está sozinho, sabe? Por isso que eu gosto muito de ler os livros dele. E para finalizar aqui a nossa conversa, eu queria ler para vocês mais um trechinho aqui do que ele fala aqui pra gente. Vamos lá. Para finalizar aqui nosso... Deixa eu ver se eu esqueci. Antes disso, deixa eu ver se eu esqueci aqui de falar alguma coisa. Eu coloco os tópicos aqui para eu não esquecer de falar nada com vocês do que eu queria falar. Não, gente, eu acho que é isso. Acho que é isso. Então, eu vou finalizar aqui esse nosso bate-papo aqui sobre esse livro, lendo aqui o último texto, aqui no penúltimo capítulo do livro. Ele
coloca assim: é verdade que às vezes o mundo da página passa para o nosso consciente imaginário, nosso vocabulário cotidiano de imagens, e então vagamos a esmo naquelas paisagens ficcionais, perdidos de admiração, como Don Quixote. Mas na maior parte do tempo pisamos em terra firme. Sabemos que estamos lendo, mesmo quando suspendemos a descrença. Sabemos porque lemos mesmo quando não sabemos como, mantendo em nossa mente a um só tempo o texto ilusivo e o ato de ler. Lemos para descobrir o final, pelo prazer da história, não pelo prazer da leitura em si. Lemos buscando como rastreadores, esquecidos de onde estamos. Lemos distraidamente, pulando páginas. Lemos com desprezo, admiração, negligência, raiva, paixão, inveja, anelo. Lemos enlufadas de súbito prazer, sem saber o que provoca esse prazer. O que é, no fim das contas, essa emoção? Pergunta Rebecca West depois de ler O Rei Lear. Que poder têm as grandes obras de arte sobre minha vida para fazer com que eu sinta tão contente? Não sabemos, lemos ignorantemente. Lemos em movimentos longos, lentos, como que pairando no espaço sem peso. Lemos cheios de preconceitos com malignidade. Lemos generosamente, arranjando desculpas para o texto, preenchendo lacunas, corrigindo erros. E às vezes, quando as estrelas estão favoráveis, lemos de um único fôlego, como um arrepio, como alguém ou algo que estivesse caminhando sobre o nosso túmulo. Como se uma memória tivesse subitamente sido resgatada de um lugar no fundo de nós mesmos. O reconhecimento de algo que nunca soubemos que estava lá, ou de alguém que sentimos vagamente, como um bruxuleio ou uma sombra, cuja forma fantasmagórica ergue-se, instala-se em nós, sem que possamos ver o que é, deixando-nos mais velhos e sábios. Gente, para escrever isso aqui, tem que ser alguém muito apaixonado pela leitura, né? Para entender todos esses momentos do leitor, todas essas fases, todas essas camadas da leitura, para entender que existe todo tipo de leitor, que existe todo tipo de leitura, que cada leitura é uma interação diferente, e às vezes a gente consegue chegar quando a gente está assim, como ele fala, né? E às vezes, quando as estrelas estão favoráveis, lemos num único fôlego com um arrepio, como se alguém ou algo estivesse caminhando sobre o nosso túmulo. Né? É assim, como a gente às vezes acha aquela leitura que é ideal, que bate com a gente, que a gente pega o livro e só consegue fechar quando a gente lê a última página. Que prazer é esse, né? Que o leitor tem quando a gente consegue achar algo assim para ler. Mas mesmo quando não é assim isso tudo, como a gente não aproveita a leitura 100%, quando não é exatamente nossa cup of tea, né? Como se diz em inglês, quando não é exatamente o tamanho do nosso pé, o sapato, mas mesmo assim a gente sempre tira proveito das nossas leituras, né? Porque a gente tem prazer nisso, a gente se enriquece com isso de uma forma ou de outra. Eu espero ter feito jus ao que esse livro traz, ao conteúdo dele. É um livro enriquecedor, é um livro intrigante, é um livro que faz você rir, é um livro que te ensina, é um livro que abre horizontes, é um livro que vai fazer você refletir, é um livro que não vai te deixar triste. Ah, gente, deixa eu só contar mais uma história aqui. Essa história eu achei tão bonita, eu até estava aqui em casa, contei aqui para minha assistente aqui quando a gente estava aqui uma tarde, estava lendo aqui, e eu tive que dividir com alguém porque eu achei tão bacana. Nas fábricas, acho que foi no início do século XX, se eu não me engano, eu não vou achar aqui a página agora, deixa eu ver se eu acho aqui. A história é a seguinte: nas fábricas cubanas que produziam charuto, né? E tinham os enroladores de fumo, naquela época ainda, acho que 13% da população de Cuba sabia ler, né? E os funcionários ali não sabiam ler. E foi criado
um funcionário teve uma ideia, porque ele precisava conversar com os trabalhadores e ter acesso aos trabalhadores, inventou um jornal. E nesse jornal tinha todos os tipos de notícia cultural, tinha pedaços de textos de livros, pedaços de histórias, contos, tinha as notícias políticas. Ele conseguiu convencer o empregador de que seria interessante que ele pudesse ler esse jornal enquanto os funcionários enrolavam os fumos, que era uma forma de distração, era uma forma de fazer o tempo passar sem os funcionários reclamarem. E isso foi permitido por um tempo. Só que depois, quando mudou o governo, entrou uma outra ditadura e aí isso foi proibido. Um tempo depois, houve uma migração para os Estados Unidos e aí foi criadas fábricas de charuto também ali, acho que no sul da Flórida, por ali. E aí voltou-se a ter esse tempo de leitura, né? E aí era só leitura de textos mesmo, de livros. E parece que os funcionários escolhiam os livros que iam ser lidos, né? E eles não sabiam ler, né? E eles ficaram apaixonados e foi tão interessante que um dos livros favoritos deles foi o Conde de Monte Cristo, era uma das leituras favoritas deles. E eles escreveram naquela época de Mar era vivo, Alexandre de Mar era vivo, eles escreveram uma carta para Alexandre de Mar falando da admiração que eles tinham por ele e perguntaram se poderiam botar o nome de uma marca de charuto, o nome dele. E naquela época, o Dimar ficou todo feliz, falou que podia, autorizou, e foi criado um charuto chamado Dimar. Eu achei isso o máximo, assim. E ele fala aqui que essas pessoas que ouviam, elas gostavam tanto dos livros, eles pediam para repetir a leitura, que eles decoravam os livros inteiros, gente. Né? E aí eu fico muitas vezes comparando hoje, as pessoas não dão valor, os jovens não dão valor à leitura, não só jovens, as pessoas de uma forma geral não leem, é tudo imagem, é tudo audição, é tudo, né? Tem que ser rápido, tem que ser visual e só leem a imagem, não leem, não parem mais para ler a palavra escrita, né? E como é que naquele tempo as pessoas se sacrificaram, você vai ver aqui no livro, tem gente que morria só por saber ler, porque as pessoas não queriam que as pessoas tivessem conhecimento de nada, né? E tinha gente que se sacrificava para aprender a ler demais, entendeu? Se sacrificava demais para poder aprender a ler e você vai ver cada sacrifício aqui que faz você chorar, né? Como é que as pessoas apreciavam, valorizavam o poder da leitura, né? Então, gente, é um tratado sobre leitura, né, é uma exaltação aqui da leitura e é um livro muito bom que eu indico muito a vocês. É uma leitura que eu vou guardar com muito carinho, vou reler várias vezes. Espero brevemente estar trazendo um outro livro de manga aqui para resenhar com vocês, para conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero ver vocês de novo por aqui. Se inscrevam lá no perfil do Instagram, dê uma olhadinha lá no Facebook, se inscrevam lá também, sejam membros do nosso grupo. Não deixe de deixar o seu curtir aqui pro nosso vídeo. E até a próxima vez. Tchau, tchau.